Uma das histórias mais emocionantes e clássicas dos X-Men, e com certeza uma das vezes que o Magneto mais humilhou os X-Men. Fica aí, vamos ver como é que foi isso. Fala aí pessoal do canal História Deles, eu sou o Doca e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar da história de uma das melhores HQs que já teve dos X-Men. Eu tenho várias HQs que eu coleciono dos X-Men e essa com certeza está lá no topo, é uma das melhores de todas. Ela tem uma história muito legal, muito bem desenvolvida e uma clássica lá dos anos 70, 80. Essa história não só se baseia na luta contra o Magneto, mas ela tem vários contextos que explicam o que aconteceu antes dessa luta e o que vai acontecer depois dessa luta, ou seja, suas consequências. Então já deixa seu like aí caso você goste de vídeos como esse, comenta quais vídeos você quer ver aqui, além de Marvel, eu trago vídeos de anime, DC, jogos, e também já se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber vários vídeos de conteúdo nerd como esse. As redes sociais do canal estão todas na descrição, mas é isso, vamos lá! Bom, então a revista que conta essa história é essa aqui, esse livro que conta tudo o que aconteceu sobre essa história. Ele foi escrito por Chris Claremont e desenhado por John Byrne. A revista desse formato aqui, que é em capa dura, foi lançado lá em 2005, em julho de 2005. Mas a história original ela foi feita e escrita originalmente e lançada pela primeira vez no ano de 1978. Antes da gente ir diretamente para a história da HQ, que é a intenção desse vídeo, vocês devem entender o que aconteceu antes e o que levou a ter essa revista, quais são as histórias que antecedem essa. Então presta muita atenção no que eu vou falar agora. Teve uma saga chamada Segunda Gênese na Marvel, que foi sobre o surgimento dos novos X-Men, que eram Wolverine, Tempestade, Colossus, Noturno, o Banshee, Solaris e o Pássaro Trovejante. Isso porque os originais X-Men, que eram o Ciclope, o Homem de Gelo, o Fera e o Arcanjo, foram capturados. Então o professor Xavier ele contratou essa nova equipe. Nessa história, o Pássaro Trovejante ele acabou morrendo e depois o Fera foi fazer parte dos Vingadores. Mas enfim, eu não vou dar muitos mais detalhes dessa morte do Pássaro Trovejante. Se vocês quiserem eu trago uma história de como foi o X-Men segundo a Gênese. Mas agora vamos para o segundo passo do vídeo, que é para vocês entenderem a história do Magneto Triunfa. Para vocês entenderem melhor, a revista do Magneto Triunfa não é tipo uma história só, não é uma história que vai do início ao fim e aí acaba tudo. Essa história, na verdade, essa revista ela é dividida em várias histórias que são eventos que aconteceram depois do evento da segunda gênese dos X-Men, que foi quando teve a nova formação deles. Então nessa revista mostra como foi a união da equipe, como eles ficaram depois da segunda gênese, como eles começaram a saber trabalhar em equipe, como eles, por exemplo, sobre como eles conseguiram começar a se dar bem um com o outro, sobre a história de cada um pouco sobre o passado de cada um desses novos X-Men. E assim essa revista mostra que depois da segunda gênese, esse grupo dos X-Men começou a trabalhar em equipe cada vez mais e melhorando as suas habilidades em conjunto. Então agora vamos para a história do Magneto Triunfa, que eu sei que é o que vocês querem, mas antes vamos ler a sinopse, para vocês terem uma noçãozinha de quantas histórias tem nessa revista, porque como eu falei anteriormente, não é uma só do Magneto Triunfa, são várias histórias depois da segunda gênese. De volta à Terra depois de uma árdua jornada espacial, os filhos do átomo mal têm tempo para descansar e logo se envolvem numa série de eventos que os levam numa viagem ao redor do planeta. O passado de Wolverine retorna para assombrá-lo e seus colegas precisam ajudá-lo a escapar das garras de seus antigos empregadores do governo canadense. Após uma bizarra aventura em que todos os fabulosos X-Men se tornam parte de uma trupe cirnese, os pupilos do Professor Xavier entram num terrível confronto com seu arqui-inimigo Magneto e vão parar na Antártida. Na Terra Selvagem, a equipe se vê às voltas com Sauron, Kazar e uma estranha divindade local. De volta à civilização, os heróis se unem a Solaris para tentar evitar que Moses Magnum destrua o Japão. E, quando tudo parece estar se acalmando, os X-Men são atacados pela Tropa Alpha e em seguida são capturados pelo insano Arcade, numa história com a participação mais do que especial do Homem-Aranha. Acompanhe os X-Men em uma série de combates de tirar o fôlego, trazida à vida pelas mãos da premiada dupla Chris Claremont e John Byrne. Então, como eu falei, essa revista tem mais de 300 páginas e ela tem muitas histórias além do Magneto Triunfa, porque é o que envolve os eventos depois da segunda gênese. Então, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou apenas contar o que aconteceu antes da história do Magneto Triunfa, o que levou os X-Men a chegar até o Magneto, e vou falar o que aconteceu depois que eles lutaram com o Magneto. O resto da história eu posso trazer um vídeo só sobre isso, porque senão vai ficar muito grande. Tudo começa
quando os X-Men estão retornando para casa depois de salvar o universo e no caminho eles encontram um grupo de seres chamados Guardas Imperiais, que queriam confrontar eles, mas uma Lady chamada Lilandra acaba interferindo e a luta não aconteceu, sendo que Lilandra abandonou seu grupo indo para a Terra com os X-Men, isso porque ela estava apaixonada pelo Professor Xavier. Então, retornando à Mansão dos Mutantes, todos retornam aos seus treinos até que uma nova ameaça possa surgir, exceto o Wolverine. Ele queria tirar uma folga de um jeito diferente, indo caçar, como ele fazia antigamente, mas agora sem matar, obviamente, porque ele aprendeu que caça é só tipo uma espécie de esporte. Mas nisso ele chegou lá na selva e seus instintos diziam que algo estava errado, e antes que ele pudesse reagir, surge o canadense conhecido como Arma Alpha do chão, atacando o Wolverine. Esse cara era na verdade James McDonald, então os dois começam a lutar. E alguns quilômetros dali estavam os X-Men, em seus tempos de descanso, como se fossem férias. E do nada vem o corpo do Wolverine caindo e quebrando uma árvore, deixando ele inconsciente. Então os X-Men começam a lutar com o Arma Alpha, mas no meio disso ele disparou uma rajada que refletiu no Colossus e atingiu Moira McTaggart, quase matando ela, o que deixou o Banshee furioso. E quando ele foi pra cima do Arma Alpha com tudo, ele usou uma técnica e conseguiu escapar. Quando o Wolverine acorda, ele diz: "Esse é um antigo amigo meu e as coisas só estão começando." Então, na história seguinte, o Fera resolve procurar os X-Men, isso porque ele tinha se unido aos Vingadores e resolveu visitar os mutantes. Mas quando ele chega lá, acabou tendo uma surpresa inesperada. Tudo tinha virado literalmente um circo e os X-Men tinham virado as atrações desse circo. Wolverine foi enjaulado como uma besta e Noturno, Colossus, Ciclope, Fênix e Tempestade estavam todos como atrações sob a apresentação do Banshee. O Fera resolveu investigar e acabou descobrindo que quem estava por trás de tudo, o cara que estava controlando os X-Men, era Mesmero. Então Mesmero acabou capturando o Fera também, mas nisso o Logan começou a sair da hipnose de Mesmero por conta própria. Isso porque seu fator de cura estava ajudando ele. Até que Wolverine se solta das correntes e começa a derrotar os capangas de Mesmero e soltar os X-Men presos na hipnose aos poucos. Tudo isso na surdina, até que todos os X-Men se reúnem para ir até Mesmero para resgatar o Fera, mas chegando lá o Mesmero já estava nocauteado no chão. Isso porque o Magneto chegou e nocauteou ele. Os mutantes inicialmente não entenderam porque o Magneto nocauteou Mesmero, sendo que os dois tinham um objetivo em comum, que era derrotar os X-Men. Mas o Magneto explica que os planos dele não tinham nada a ver com Mesmero. Sendo assim, antes que os X-Men pudessem ir para cima do Magneto, o Magneto ergue a carroça em que todos estavam, levitando ela até a parte de cima da atmosfera. Sendo assim, os X-Men não podiam atacar o Magneto, porque se eles fizessem isso, a carroça ia cair, levando todos à morte. No meio disso, o Magneto pega o corpo desmaiado do Mesmero e joga para fora da carroça. Então o Magneto guia a carroça até um vulcão lá na Antártida e entra no vulcão com a carroça porque abaixo dele, do nível da Terra, estava a sua gigante fortaleza, que ele mesmo construiu, toda feita de metal. E chegando nessa fortaleza, a carroça explode e os X-Men começam a lutar com o Magneto. O Magneto estava no auge do seu poder, então ele acaba conseguindo nocautear todos os mutantes, mesmo depois de quase ser derrotado pela Fênix. E depois de derrotar todos eles, ele os prendeu numa cadeira, que eu vou explicar a finalidade dela agora. Basicamente, as cadeiras que prendiam os X-Men tinham o poder de apagar a consciência deles e deixar eles com a mesma cabeça de um bebê. Ou seja, não importa o quanto eles se esforçassem, eles não podiam usar seus poderes porque mentalmente eram bebês. E ainda para completar, Magneto fez um robô chamado Babá, que tinha literalmente a função de cuidar dos X-Men como uma babá. Então o Magneto foi em uma base militar lá na Austrália e lá ele atacou e dominou uma base de lá, indo parar até mesmo na TV. Enquanto isso, lá na fortaleza dele, a Tempestade tentava pegar uma chavezinha da sua coroa, porque essa chavezinha poderia ser útil para soltar ela e depois soltar os X-Men. E caso vocês estejam se perguntando como ela estava agindo normalmente, sendo que ela está com a mente de um bebê, é porque desde pequena a Aurora já era extremamente inteligente e quando ela era criança ela era uma batedora de carteiras, então ela já tinha muita noção. Então a Tempestade conseguiu soltar a si mesma e os X-Men e nisso o Magneto estava lá no espaço construindo um satélite, mas ele interrompeu seu trabalho e desceu lá na fortaleza porque a robô babá dele tinha alertado um problema. Chegando na fortaleza, o Magneto vê a babá girando em 360 graus, então ele já começa a suspeitar que os X-Men se soltaram. Quando ele desce para ver que havia de errado com a babá, os X-Men encurralam ele.
todos atacando em conjunto. A Fênix queimou o uniforme dele, o Wolverine rasgou a capa dele, o Colossus acertou um puta de um soco nele e o Noturno, por fim, conseguiu tirar o capacete do Magneto. Só que nessa porrada toda, os X-Men, na verdade, uma X-Men em específico, acabou fazendo uma grande cagada. A Fênix atacou o Magneto com todo o seu poder e acabou atingindo também o ponto central da fortaleza, o núcleo dela, colocando todo o sistema em bane. Lembrando que a fortaleza fica embaixo de um vulcão, então tudo começa a desmoronar. Quando tudo estava desmoronando, os X-Men pediram para Magneto construir uma bolha de magnetismo para todos saírem dali vivos. Mas óbvio, ele é o Magneto, então em vez disso, ele usa os seus poderes para recuperar seu capacete e foge dali sozinho. Mas ainda assim ele estava muito enfraquecido de tanto ter apanhado dos X-Men. E ele jurou vingança contra os X-Men quando recuperasse seus poderes. Então tudo desmorona, levando a maioria dos X-Men supostamente à morte. Então surge dos escombros Jean, a Fênix, junto com o Fera. Isso porque ela usou todo o seu poder para abrir um buraco em que os dois, ela e o Fera, podiam fugir dos escombros daquele caos. Então, passa um helicóptero nessa hora porque o barulho foi muito grande. E quando a Jean estava desmaiada, o Fera acordou ela para ela usar seus poderes para chamar a atenção do helicóptero. E só os dois fogem dali, porque os outros X-Men, para eles, estavam 100% de certeza mortos lá embaixo dos escombros. E a Jean não estava acreditando nisso. Mas lá do outro lado surgem nos escombros da destruição o restante dos X-Men. Tempestade, Wolverine, Noturno, Banshee, Colossus e Ciclope saem do buraco e quando olham estão diante de um lugar conhecido como a Terra Selvagem. E caso vocês estejam se perguntando como esses X-Men sobreviveram, o Ciclope usou todo o poder da rajada dele para abrir um buraco nos escombros como uma espécie de túnel, para eles saírem da fortaleza de Magneto. E sobre a Terra Selvagem, caso vocês estejam se perguntando como ela estava ali no meio da Antártida, aquilo é basicamente uma terra pré-histórica que saiu da linha do tempo dos dinossauros e foi parar ali na Antártida, escondida do mundo externo, mas os X-Men conseguiram encontrar o lugar. E como eu falei no vídeo, eu só ia contar a história do que acontece antes deles lutarem com os X-Men até depois. E o depois já chegou, né? Que é quando a Jean e o Fera eles saem lá dos escombros e eles pensam que os outros X-Men estão mortos, enquanto eles encontram lá a Terra Selvagem, que é onde vai ter aquele vilão que falou na sinopse, o Sauron. Mas enfim, eu sei que vocês devem estar curiosos, então eu acho sacanagem da minha parte não falar o que acontece no resto da história. Então eu vou dar uma leve resumida para vocês. Durante toda a história, até o fim da revista, o Fera e a Fênix passaram a acreditar que os X-Men não tinham chance de ter sobrevivido. Então, para eles, até o fim da história, na cabeça deles, os X-Men estavam mortos, não tinha jeito. A Jean voltou a morar com os pais dela em outro país e o Fera retornou a trabalhar com os Vingadores. E o principal de todos, que eu acho que é o que vocês mais estão se perguntando, é o Professor Xavier. Ele não estava envolvido nessa briga, mas então, nesse momento da história, quando os X-Men eles ficam debaixo dos escombros lá da fortaleza do Magneto destruída, o Professor Xavier ele perde o elo telepático com os X-Men. Isso é tipo uma conexão, porque os poderes do Professor Xavier são da mente, né? Então é tipo uma conexão que deixa ele sabendo que os X-Men estão vivos. Mas quando esse elo telepático dele com os X-Men acaba, ele tipo para de sentir a presença telepática dos X-Men, ele de novo passa a acreditar que tipo, os X-Men estão mortos. Então assim como o Fera e a Jean, agora para o Professor Xavier os X-Men já eram. E nisso ele entra em uma depressão profunda, ele começa a ficar muito triste. Só que nisso, quem estava com ele era aquela mulher lá dos Guardiões Imperiais que eu falei no começo do vídeo, a Lilandra. E ela amava muito ele. Então ela pede para ele que ele fosse com ela lá para o espaço, porque se ela voltasse para a cidade dela atualmente, ela iria se tornar a Imperatriz dos Guardiões Imperiais. E é exatamente o que acontece. O Professor Xavier não tinha mais propósito para viver, porque os X-Men deles morreram, né? Não tinha mais um propósito para governar a mansão dos mutantes. Então o Professor Xavier vai com a Lilandra lá para o espaço e lá ela se torna Imperatriz e o Professor Xavier fica lá com ela. E é isso, essa foi toda a história, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou dessa história, deixa o seu like aqui, clique em gostei para me ajudar, porque se você dá o like eu trago mais vídeos como esse. Comenta aqui quais histórias de HQs ou de filmes, nostalgias, comenta qual parte do mundo nerd você quer que eu traga aqui, porque eu leio o seu comentário, eu respondo ele e eu trago mais vídeos como esse de conteúdo nerd. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você receber vários vídeos que saem semanalmente, um conteúdo muito top, tenho certeza que você não vai se arrepender. Então se inscreve aí e vai na descrição também, lá tem as redes sociais do canal, Instagram, Facebook e Twitter, com vários posts com curiosidades, você vai curtir muito. Seja muito bem-vindo à comunidade História Deles, eu espero você na próxima. Fica ligado. Fui!